Exatamente. E é muito sério, né? É muito sério. É uma área que precisa ser preservada, porque ela é do tamanho da Mata Santana, um pouquinho menor. E é particular. Então, mas ela está fazendo de tudo. A Cláudia também, lá do Congeapa, vai fazer de tudo para que essa mata seja preservada. Presidente, fazer uma pergunta, posso? Claro. A semana passada, a outra reunião, eu faltei, não foi porque eu não vi no meu e-mail. Eu recebi muitos e-mails e não consegui encontrar o e-mail aqui da reunião, por isso que eu não participei. Eu pensei até que não teria, achei estranho, assim. E aí eu vi que houve aqui, né, o pessoal entrou numas câmaras técnicas aqui, várias aqui. Isso. A gente pode entrar ainda? Ou... Pode sim. Hoje nós vamos fazer uma finalização disso. Desculpa, eu estou aqui. Encontrei. Eu fui imprimir um documento e perdi vocês. Agora já estou enxergando vocês. Eu fui imprimir, na verdade, a pauta para eu poder ir acompanhando. Então, hoje, nós vamos ter, olha, no item 5 da pauta, eu coloquei consolidação da Constituição e relatórios do andamento das câmaras técnicas. Por quê? A gente deixou um pouco aberto ainda, na última reunião, esse conjunto de nomes de cada Câmara. Algumas já ficaram mais fixadas, outras ainda dependiam de algumas pessoas chegarem ou não. Então, eu coloquei no item 5, nós vamos ter aquelas, por exemplo, a Comissão de Arborização, ela não tem sossego. Onde está a Letícia, que não me deixa mentir, né? A Comissão de Arborização não tem sossego, então ela fez reuniões semanais, porque os cortes de árvores estão nos impressionando, e aí entraram pessoas novas, então a gente vai fazer esta revisão, incluindo algumas pessoas que queiram participar, tá bem? Tá certo. Agora, mesmo fora disso, é porque a gente tem que fazer uma publicação de resolução. Mas mesmo fora disso, depois eu acrescento na resolução esse item, que outras pessoas que queiram ser agregadas às comissões poderão ser. Inclusive, a gente pode convidar para as comissões pessoas que não sejam conselheiros para participar, só que não terão direito a voto, não sendo conselheiros, não é? Tem direito à voz, à argumentação, e às vezes há uma contribuição muito técnica. Eu acho que no Resgate Combuí, eles têm a participação do José Henrique, né? Que é um técnico especialista em arborização, em pós-graduações e tal. E ele participa sempre, mas não é conselheiro. Já tem quórum, senhor secretário? Podemos verificar. Acho que já dá para verificar. Sim. Você quer falar, Pia? Rapidinho? Abre seu microfone, por favor. Da nossa comissão de meio ambiente da OAB, este ano um dos meus sobrinhos é o Marcos Boni. O Marcos Boni plantou a metade das árvores de Campinas, foi ele que plantou quando ele trabalhava na prefeitura. E ele defende muito a questão das árvores, da arborização, participou do GALC, tudo isso. Então, eu vou conversar com ele para ver se ele participa dessa comissão. A gente tem até lá no sítio Santa Rita da Guardinha, algumas árvores que foram plantadas pela aplicação de TAC, né? Do BAV, de Férias Verdes. Era o Marcos Boni na época, e são até árvores que têm código de, como chama esse código quadradinho? QR Code. O QR Code é muito legal. Mas é
metade, porque tem lá o QR Code, tem lá a informação de que é um cambuí, é uma árvore da espécie cambuí, só que o acesso às explicações pelo QR Code não estão valendo mais. Eu preciso daí conversar na secretaria mesmo do Verde sobre isso. Vamos lá, então você pede para ele se apresentar, tá bom? Eu vou falar com ele. Não sei como é que está de tempo, mas eu vou conversar com ele. Ótimo. Então vamos lá. Carlos, você pode começar? Posso sim. Boa tarde a todos. Falaremos agora da educação privada para início da reunião, a iniciar pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a NIP, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Eu só consegui pôr o microfone agora, desculpa. Tudo bem. Alguém da Secretaria de Planejamento e Urbanismo? Não. Secretaria Municipal de Saúde. Heloísa, presente. Obrigado. Secretaria Municipal de Justiça. Secretaria Municipal de Habitação justificou por e-mail por conta de trabalhos aí, envolvendo o grupo de contenção lá. Secretaria Municipal de Educação. Marcos presente. Marcos, obrigado. Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Fernando Carbonari. Ele estava aí. Estou aqui. Fernando Carbonari presente. Obrigado. Serasa. Lá. Sadasa. Mais presente. Obrigado. Fundação José Pedro de Oliveira. Patrick justificou que está em reunião externa, mas está presente aqui o Tomás. Certo? Instituto Agronômico de Campinas. Estou presente. Jane, obrigado. Cati. Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Ele justificou, mas não mandou nenhum suplente, né? Ele justificou por e-mail, vamos lá, né? Mas tínhamos aí do geral de novo dele. Mas não puderam também. Alguém presente da Embrapa? Lucila presente. Obrigado. Picamp. Julia. E Thalita, é isso? Thalita, presente, isso. Obrigada. A Emília também está por aí, né? Eu também vi a Emília. Presente. Mais algum representante da Unicamp? Sim. Tomás respondeu pelo chat que está representando pelo chat pelo cargo do Patrick. PUC. Representante da PUC. Presente, Jonatas Magalhães. Obrigado. Mais alguém? A do Unicamp. Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato. Associação de Educação do Homem de Amanhã, Martinha. Presente, Maria Helena. Obrigado. Associação dos Amigos da Água de Campinas. Presente, Elaine. A Anja também está.
presente. Mais alguém? Associação Resgate Contribuinte. Maria presente. Maria Cabral. Letícia presente. Obrigado, Letícia. Contigo. Laura, presente. Cooperativo de Trabalho e Assessoria Técnica, Extensão Rural e Ambiente, a matéria. Boa tarde, Jorge, presente. Obrigado, Jorge. Associação Regional de Habitação, Alicante. Aquele senhor que falou que está representando o Amoroso, Então, ele relatou isso no início, né? a Bicamp já encaminhou o documento sobre o nome dele? Então, anotado aqui, eu tenho que é o Luiz Cláudio Amoroso e o Francisco. A não ser que ainda não esteja registrado aqui, né? Preciso ir com a Mariana. Como se chama o senhor? Não dá para ver. Isso aqui não está localizado. Continuemos aqui. Ciesc. Boa tarde, Jorge Mercanto presente. Obrigado. Sindicato Rural de Campinas. Jair Alves Júnior presente. Cieste Campinas. Sindicato Rural de Campinas. Representante. Márcia Marques. Francisco. A Márcia Marques está na reunião, acho que está bem alto. Tá, você também. Tá falhando. Presente. Ah, é. Estamos vendo aqui a Márcia. Obrigada, Maria Helena. Mascarada. Aprovada. Associação dos Moradores do Jardim Miranda e Parque Beatriz. Presente. Quem? É José Antônio. José Antônio, obrigado. Associação dos Moradores do Jardim Sulamene, Luiz Carlos Cidade. Presente. Obrigado. Mais alguém? Associação dos Proprietários Rurais e Moradores do Lado de Pedra Branca e região. Estou aqui, ó. OAB. Dia presente. Obrigado. Associação, desculpa, Sindicato das Empresas de Compra e Venda e Locação de Imóveis, SECOB. As entidades suplentes agora. Carlos? Carlos? Eu vou continuar a chamada aqui. Professora faz chamada, né? Eu não sei o que aconteceu com o Carlos, mas de qualquer modo, vamos lá. O SECOV são agora as entidades que são suplentes, tá bom? O Reconvivência, bairro Carlos Gomes e adjacências, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgoto de Campinas, o SINDAI,
Já chegou? A internet caiu aqui, desculpa. Estou no Sindai, agora falta só o Sindipetro. Alguém do Sindipetro? Então, Carlos, das entidades suplentes não há nenhuma presente, tá? Tá bom, muito obrigado. Temos fórum, então, para o início da reunião. Muito obrigada, Carlos. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bem-vindos a todos os que chegam pela primeira vez, os que já nos conhecem. Meu nome é Marilena Novaes Rodrigues, eu tenho a honra de estar presidente do CONDEMA, reeleita agora, o que significa que ou a gente deu certo ou não tinha ninguém querendo ser, né? Eu vou optar pela primeira alternativa, tá bom? Mas isso não significa que não tenhamos muitos desafios. O nosso problema é bastante grande e temos que avançar. Eu já gostaria de dizer de início, até porque vão sair pessoas antes, né, como a Pia e o meu vice-presidente, o Dalton, ele disse que vai ter que se ausentar depois das 3 horas. Nós, com certeza, teremos que marcar uma extraordinária. Essa pauta é longa. Olá, Paulo Tinel, chegou aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. A nossa pauta. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado. Então, nossa pauta é longa e a gente tem um assunto muito especial que a professora Emília sugeriu, porque tem a ver com a questão da Mata Jatobá, né? Não chama Parque Natural do Jatobá. E a gente tem umas questões a mais, e por isso eu já gostaria de marcar com todos, depois vai a convocação direitinho, que a gente vai fazer uma reunião extraordinária na próxima quarta-feira, ok? Olha aí, o José Antônio também tem que sair no máximo às 4h30. Vamos correr, né, José Antônio? Vamos tentar avançar. Bom, eu queria lembrar a todos, por favor, que avisem os seus suplentes quando os titulares não puderem vir, porque o regimento estabelece que justificar não significa, isso é o meu celular, bem na hora que não pode. Então, a ausência, né, com o José Antônio, acho que foi o José Antônio, sobre essa formalização, consolidação das comissões. Eu até peguei do ano passado, a gente fez a resolução exatamente na nossa primeira reunião ordinária do 4 de julho. Então, a nossa nova resolução vai sair na mesma época, né, da outra. Nós temos a continuidade de alguns e novas pessoas entrando, e eu gostaria muito de estimular os senhores, que eu estou vendo no meu vídeo aqui, o professor Jonatas, o José Antônio, a Elaine, para que participem das comissões, mesmo que os seus titulares estejam em outras comissões ou até na mesma. Se estiverem na mesma, não poderão ocupar alguns outros cargos e nem votar, mas em todo caso, é muito importante que os suplentes participem bastante, tudo bem? Então, a Ângela não está, Elaine? Eu ia falar que eu a vi entrando, mas acho que ela está... Bom, porque a gente justamente dá início com a apresentação do documentário. Como já falou a Pia, eu assisti a ele 2 vezes já, né? Em oportunidades importantes, com debates muito interessantes. O debate da Câmara foi bastante elucidativo, trouxe a participação das que colaboraram, né, das técnicas profissionais que colaboraram, e a Ângela está de parabéns. Eu nem sei se a gente deve fazer assim, esse spoiler sobre qualidade, né? Mas a gente sabe que está de altíssima qualidade. Parabéns, Ângela, e muito obrigada por essa contribuição. Quem vai passar? O Carlos ou você?
Maria Helena, eu agradeço e quero dizer o seguinte, ontem no Cojapa nós tivemos uma experiência ruim porque passou sem áudio. Então eu gostaria de ver com os técnicos que vão passar se conseguem passar corretamente. Se não, eu acho que eu prefiro disponibilizar o link e cada um assiste o documentário de forma completa. A Mariela está presente? Eu quero Eu, Carlos e o Stefano por trás. Vamos Porque ver. ontem a Mariela não conseguiu passar no Conjapa corretamente. Eu não sei se você vai conseguir hoje. Então, Normalmente a gente compartilha a tela e para ser uma transmissão normal. Bom, a gente pode testar aqui. Tudo bem, Jefferson? Viu, Carlos? Uma dica, às vezes, se a gente coloca ele numa aba, né, e depois para fazer aqui fazer o upload, na hora de você fazer a apresentação, você coloca uma guia, fica melhor para vídeo. Não sei se foi isso que você fez. 4 horas por dia jogando videogame. E sempre gostei de jogos. Aí, com mais de do Fortnite, gostei muito, aí comecei a jogar campeonato com meus amigos. Porque esse jovem da periferia de Vamos lá. Eu quero. Seu áudio está aberto. Normalmente é assim que a gente transmite, deixa eu só ver se o áudio vai estar disponível. Ontem só faltou a musiquinha, Ângela, mas estava tão bonito, tão bem explicado, que vale a pena ver. obrigada, Pia, sua boa vontade, mas eu fiquei tão frustrada, porque a alma do documentário é o som, é a música, que a gente não ouviu e ouviu as falas com dificuldade. Ó, começou, vamos ver. Muito prazer, eu sou a Matamara Coutinho. Talvez você não me conheça de perto, mas pode acreditar. Eu estou com você em todos os momentos da sua vida. Cada vez que você inspira oxigênio ou consome água. E agora, sou eu que inspiro cuidados. A importância da nossa para a região metropolitana de Campinas é importante. A maior contribuição que a natureza pode dar para o lugar é a proteção da água. Pede socorro. Este fragmento vem resistindo à derrubada predatória da floresta em nossa região desde os ciclos econômicos da cana-de-açúcar e do café. O Mato Grosso das Campinas, ele era de uma exuberância tão grande que alguns desenhistas, alguns artistas, como Agalheiros e Eclipse Hansi, fizeram pinturas que nos mostram o que era a região naquele momento. Então é importante também a gente perceber não só a exuberância, mas o desmatamento acontecendo, ele registrado nessa iconografia. O Mato Verde da Cachoeira é o maior fragmento em termos de biodiversidade, né, de espécies de animais e de plantas, ela é a mais importante. Talvez porque esteja numa área mais rural, na APA, então ela tem o maior número de espécies de mamíferos, como são os animais grandes, macacos, gatos, roedores, de aves. O que a gente tem aqui da cana-de-açúcar ainda é muito pequeno o desmatamento em relação ao que foi a produção do café.
as fazendas de café, muito da mata nativa foi desmatado, praticamente toda essa região do Entre Rios foi desmatada, ficando apenas alguns fragmentos. E a Mata Ribeirão Cachoeira é importantíssima nesse sentido, porque ela é o que resta de mais importante aqui na região do Entre Rios, como representante da mata original daquele período. A Mata Ribeirão Cachoeira, ela é um fragmento florestal de extrema importância aqui para a região da APA de Campinas, e não é só para a região. Ela, assim como a Floresta Santa Genebra, ambas são extremamente importantes do ponto de vista da conservação, do ponto de vista de preservação e da proteção. Ela é uma das maiores reservas dessa região metropolitana. Isso traz para ela uma potência muito maior do que se for comparado, por exemplo, à reserva de Santa Genebra, que está numa situação de isolamento muito grande. Estamos aqui numa região onde a gente tem um encontro de dois biomas muito interessantes. Nós temos a floresta estacional, semidecidual, que na realidade pertence ao bioma Mata Atlântica. E nós temos também o Cerrado. Então, Campinas é uma cidade que ela está inserida na junção. Ela tem uma mescla do Cerrado, ela tem uma mescla com a floresta estacional, e que hoje nós chamamos essas florestas estacionais semideciduais de mata. Um grande depositório de espécies agora é as nativas remanescentes do município de Campinas. E a conservação da Mata Ribeirão Cachoeira é fundamental porque tem uma população enorme e com certeza uma base genética enorme. Então, vamos conservar as matrizes, vamos conservar o conjunto, né, de todas elas, para que a gente, de fato, consiga formar novas florestas com árvores saudáveis. Nas Campinas do Mato Grosso, sobraram apenas 54 fragmentos da mata original. Por isso que precisa as florestas estarem interligadas, para que elas tenham esse fluxo de indivíduos mesmo, dos animais circulando, e que isso promova também essa resistência aos impactos negativos, seja doença, seja, por exemplo, fogo também, que é outra ameaça muito grande. Por ser um organismo vivo, em mutação, estou sempre em transformação. E a proximidade com a cidade, aos poucos, altera a minha forma. Além da pressão da especulação imobiliária, no inverno de 2021, um incêndio de grandes proporções queimou as minhas bordas e invadiu meu núcleo, colocando em risco a minha existência. Sem estrutura adequada, os bombeiros pouco puderam fazer. Os voluntários da Brigada Cachorro do Mato ajudaram a apagar o fogo que me consumia. É importante que se pense hoje numa situação onde a população, não só dessa região, como uma ação de guardiões da mata. É fundamental se pensar em ações para o futuro. Nós temos o ribeirão que corta a floresta e não necessariamente nasce aqui dentro. E isso tudo é importante por quê? Porque nós vamos contribuir para o Rio Atibaia. O Rio Atibaia aqui no município de Campinas é dele que é coletada o maior volume d'água para o abastecimento da cidade. É necessário recursos financeiros para que se possa proceder tudo aquilo que envolve a conservação da mata. Uma mata precisa ter asseio,
o aceiro, ele precisa ser mantido limpo para que o fogo não entre dentro da mata. Ele precisa ter manejo de espécies invasoras, ele precisa ter manejo de lianas, né, que são as trepadeiras. Em uma determinada época do ano, elas se avolumam, podem até derrubar árvores. Né? Tudo aquilo que está envolvido na manutenção e na preservação de uma área exige recursos. E esses recursos, eles têm de onde ser absorvidos. E isso só conseguiria ser feito através da criação de uma unidade de conservação. Apesar da lei do tombamento, apesar da lei da criação da APA, apesar do plano de manejo, ainda nós não temos garantido a preservação, a conservação desse bem tão fundamental para o município. Então, cada vez mais, o cidadão comum, ele tem que atuar, ele tem que ter mais força, ele tem que ter formas de ação. Por isso, eu acho que a APA Viva é da maior importância, porque ela dá visibilidade para essa mata, ela traz pessoas, não só pesquisadores, mas pessoas comuns, cidadão comum, que não sabe como agir, e traz formas de estar atuando aqui na região, seja como brigada, contra incêndios, seja como plantadores de árvores. E eu acho que é um momento onde cada pessoa tem que contribuir da maneira que pode, da maneira que sabe, para que essa área seja preservada. Da mesma forma, por exemplo, como a Mata Santa Genebra, esse fragmento aqui ele precisa realmente ter um status semelhante para que ela pudesse receber recursos, da mesma forma como recebe a Santa Genebra. Isso não é difícil, para a Santa Genebra não seria difícil. Então, hoje, a Mata Ribeirão Cachoeira, ela é uma floresta que ela precisa de cuidados, ela precisa de ter a sua proteção garantida, para que ela possa se conservar, para que as gerações futuras realmente possam ter acesso a toda essa diversidade. Então, pensar na Mata Ribeirão Cachoeira como uma possibilidade de se manter um fragmento da maior importância para a APA, né, que faz com que a APA faça sentido. Né? Sem a Ribeirão Cachoeira, sem todos os corredores, não existe